é muito diferente daquele conferido ao indiano. E aí, quando os indianos se revoltam contra isso, né, o exército inglês, por conta da superioridade militar, vai reprimir essa manifestação e vai mudar um pouco a situação dessa dominação inglesa na Índia. Eles mudam o status da Índia de simples colônia para um protetorado, ou seja, é como se existisse um Estado indiano independente, mas na verdade todas as autoridades indianas obedecem ao governo britânico. E por fim, chegamos na dominação da China. A China é um império milenar, né? A China sempre se mostrou independente e pouco interessada na aproximação com o Ocidente, até porque eles consideravam que o que eles possuíam, o que eles produziam era suficiente para atender às suas necessidades. Mas os ingleses cresceram os olhos para cima da China, especialmente interessados no seu mercado consumidor. E aí o que vai acontecer? Os chineses não se interessam, não querem saber desta aproximação. Para quebrar a resistência chinesa, os ingleses vão se valer do comércio de ópio. Ópio é uma droga derivada da papoula, né, que era produzida já em regiões da Índia, né, e do Paquistão, que passou a ser vendida por comerciantes ingleses nos mercados consumidores chineses. Só que o ópio é uma droga que provoca dependência muito rápida e cria uma situação deplorável entre os seus consumidores. É o que nós chamaríamos de noias, né? Então, parcela da população chinesa acaba se transformando em noias. É um problema de saúde pública. E aí, quando as autoridades chinesas, né, reclamam para o governo inglês do que está acontecendo, que traficantes ingleses estão provocando um problema sério na sociedade chinesa de dependência do ópio, qual é a resposta do governo inglês? O silêncio. E aí o imperador chinês acaba promovendo, orientando algumas ações de repressão ao tráfico. Então, cargas de ópio são jogadas ao mar, navios de traficantes ingleses são apreendidos pelo governo chinês ou são queimados, né? E aí esses comerciantes ingleses reclamam para o governo da Inglaterra dos prejuízos que sofreram na China. E aí o governo inglês, para defender os seus empresários ingleses, declaram guerra à China. E claro, por se tratar de um exército militarmente superior, os chineses serão derrotados. E são obrigados a assinar o chamado Tratado de Nanquim, né, que é a aceitação da China pela abertura de diversos portos chineses para a comercialização de produtos ocidentais, especialmente dos ingleses. E também a concessão de um território, de uma ilha, que até então pertencia à China. Essa ilha é Hong Kong, né? Existiram, na verdade, duas guerras do ópio, né? Na Segunda Guerra do Ópio, foi determinado que Hong Kong ficaria sob controle da Inglaterra por um período de 100 anos. Né? Então, durante 100 anos, o desenvolvimento da ilha de Hong Kong foi direcionado pela Inglaterra, por uma potência capitalista. Né? Pois bem, em 1997, Hong Kong foi devolvido para a China. E aí criou-se um problema, né, que vai se verificar em todas as regiões nesse período, por conta da maneira como essa exploração foi feita, que é o desenvolvimento de uma colônia, né, para atender aos interesses da metrópole, do seu dominador. Então Hong Kong é uma região capitalista, especialmente de capitalismo financeiro, né? E nós sabemos que a China, né, no decorrer da sua história, vai se transformar num país comunista, né? Agora já não é mais tão comunista, né? Já tem uma economia basicamente capitalista, mas a China agora recebeu de volta Hong Kong. E olha o problema, nós temos uma China que tem um governo comunista,
que é dona de uma ilha que é essencialmente capitalista. E nós estamos vendo aí que há uma grande resistência da população de Hong Kong em aceitar a autoridade do governo comunista chinês. Isso que aconteceu aí na China em relação a Hong Kong se verifica em toda a África, né? Como eu disse antes, a divisão, né, a partilha da África foi feita para atender aos interesses dos dominadores europeus. Nunca se levou em conta os interesses e as características das populações africanas. Então, o que vai sobrar disso? Durante a época de dominação, você manteve, dentro de uma colônia, povos originários da África que eram inimigos históricos. Mas, no entanto, como se tratava de uma dominação estrangeira, os dois foram obrigados a conviver ali sem se atacar. Quando houve a libertação da África, essas duas populações, essas duas tribos, permaneceram no mesmo local. Agora, disputando entre eles quem vai dominar a região. Ou seja, boa parte dos conflitos que nós temos na África ainda hoje foram herdados desse período de dominação, né? Sem contar a miséria, né, a destruição da cultura africana, das populações africanas, a imposição, né, da cultura, da religião, dos hábitos dos europeus sobre essas populações africanas. Então, o neocolonialismo só serviu aos interesses das populações europeias, dessas grandes empresas europeias. E deixou um rastro de destruição, de miséria e de problemas políticos que perduram até hoje. Ok?